Isso é política? Isso é política? Isso é política. Opa, isso é política. E eu sou Pedro Scanfella. Mais um episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores, buscando entender o cenário político da eleição e seus desdobramentos. Lembrando que o objetivo da série em si é compreender temas relevantes sobre o universo das eleições do ponto de vista de alguém que participou do processo internamente, nosso pesquisador social titular da casa, Marcelo Ferraro. Caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, escuta lá, a gente espera. Dando sequência ao que debatemos no episódio anterior, Ferraro, como você conecta o dito mercado e a desinformação aos programas de governo e ao segundo turno da eleição de 2022? Pedro, tudo bem? Olha, chegamos hoje ao último episódio dessa série, o 9º do podcast de educação política, e a série completa Somos Todos Eleitores, a partir de novembro, estreia no nosso canal no YouTube, que já está disponível para acessos com outros conteúdos de educação política sobre o Congresso, a Constituição e as eleições, que faz parte do experimento social que iniciamos nessas eleições, de acompanhar a programação da televisão como veículo que informa o eleitor acerca das eleições, ajuda a construir o repertório e formar a opinião das pessoas, sobretudo com informação de qualidade. Mas antes de prosseguir, quero agradecer mais uma vez a nossa audiência. Sejam todos e todas sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas, desta vez ao episódio final dessa série, formada por 8 episódios a uma semana do segundo turno. Peço aos ouvintes para curtir nossas redes sociais, compartilhar com os amigos, afinal, nosso conteúdo é atemporal. Daqui a 2 anos tem mais eleições e esse assunto não se esgota nessa série e muito menos nas nossas vidas. Voltando à questão, para manter a nossa coerência em relação à discussão sobre a disputa pelo poder, para facilitar a nossa análise, restringimos a abordagem a apenas 2 pontos dos programas que evidenciam como cada candidato enxerga o social e o econômico, ou seja, como cada proposta para o capital e para o trabalho aparecem, uma vez que a dose aplicada na economia produzirá o remédio e o veneno, mais prosperidade ou mais desigualdade. Pedro, essa eleição, como eu disse no episódio anterior, tem um duplo caráter: eleger o presidente e escolher o regime de governo. E os programas expressam 2 ideias que, a meu ver, são o DNA de cada uma das candidaturas que chegaram ao segundo turno. Uma expressa o aumento do fosso existente entre os ricos e os pobres, e a outra diminui essa diferença. Uma mergulha o país numa ditadura fundamentalista e a outra aprofunda a experiência da democracia. Essa responsabilidade está nas mãos do eleitor. Daí a importância de um programa de governo, de se saber o que cada um pretende fazer caso ganhe as eleições, como cada um apresenta suas ideias na campanha eleitoral, no rádio, televisão e nas redes sociais. E caso eleito, implemente um programa e obtenha êxito. Pedro, eu quero chamar a atenção para a pobreza no Brasil, que tem raízes históricas e profundas, como já apontado desde o primeiro episódio, quando dissemos que, com o fim do Império, os ricos ficaram fazendo política e os pobres trabalhando para pagar impostos e financiar o Estado. Além disso, nós, brasileiros, ignoramos que a política é a responsável pelas causas da desigualdade social, cultural, econômica e regional do país, ou seja, interferindo diretamente, digamos assim, no seu destino, como já dissemos. Dependendo de onde você nasce, você terá mais ou menos méritos de alcançar o sucesso. Os intérpretes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Raimundo Faoro, Darcy Ribeiro e Milton Santos, para ficar apenas nesses clássicos, eles traduzem muito bem esse sentimento de Brasil que privilegia os mais ricos, atribui merecimento aos bem-nascidos,
discrimina os mais pobres, a cor da sua pele, a profissão, a crença e o local onde elas moram. Acho que ao longo da série deixei claro que a riqueza e a pobreza nem sempre têm a ver com a sorte ou o esforço individual de cada pessoa, mas deriva de vários fatores combinados. A riqueza e a pobreza são sim um produto do Estado. Lembrando que os ricos fazem política, escrevem as leis, controlam o dinheiro. O mercado financeiro é dinheiro e acaba sendo sempre privilegiado na política, enquanto o trabalho sempre explorado. Pedro, o mercado torce pelas bandeiras neoliberais e torce pela segurança do dinheiro do investidor, mas não torce para as bandeiras sociais, ou seja, pelas necessidades básicas das pessoas. Desse mesmo modo, Bolsonaro aparece como alguém inclinado ao mercado e às bandeiras neoliberais, que não demonstrou ao longo do seu governo a menor sensibilidade necessária às pessoas. Ou seja, como o seu programa de governo para um segundo mandato vai ser mais do que ele nunca foi. No sentido oposto, temos o Lula, que se inclina mais pelas bandeiras sociais, porque elas dizem respeito às necessidades básicas das pessoas: bem-estar, proteção social, saúde, educação, moradia, transporte, alimentação, emprego e renda, que representa as necessidades de 99% da população global: a escola, a saúde, o alimento na mesa, o salário, o bem-estar, a proteção à família, a moradia, a seguridade social, a cultura, a felicidade, a solidariedade, a ciência, a terra, o consumo e o emprego evidenciados na proposta do ex-presidente são mecanismos que geram prosperidades, e é importante grifar isso para todos. O mercado gera muita riqueza, mas essa riqueza se concentra nas mãos dos 1% da população global, ou seja, de todas as pessoas mais ricas no mundo, graças às ações da política e dos governos. Então, dependendo de quem se eleger no final do mês, veremos mais ou menos riqueza concentrada. A ideia do cada um por si na economia, como pregam os neoliberais no plano de governo do Bolsonaro, é uma conversa para quem tem bilhões de recursos investidos. A classe média, que depende de salários, quando a coisa aperta, como no caso agora, está passando sufoco. A ideia de que o mercado regula e que vai dar tudo certo se você fizer tudo certo é uma mentira grosseira. O homem bem-sucedido, com 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, fez tudo certo? E o homem que tem 3 imóveis errou aonde? O Estado, nas mãos dos ricos, sempre vai proteger o patrimônio dos mais ricos, privilegiar o mercado, as categorias de servidores do alto escalão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e militares, setores que escrevem as leis, controlam o dinheiro e o uso da força contra o povo. Essas características do Estado não é uma exclusividade do Brasil, antes que um desavisado se manifeste contra. Mas o Brasil segue sendo um Estado pervertido. A proposta de Bolsonaro enxerga o pobre como um fardo nas costas do Estado, e a proposta de Lula enxerga o pobre como potência e o Estado como indutor da realização das potências dos ricos e dos pobres. Pedro, pobres são os 99% da população global, inclusive um microempresário bem-sucedido que se acha rico. Nessas eleições, o que está em jogo é a democracia e não a disputa pela presidência da República entre o candidato A ou B. Trata-se do mais novo golpe na praça, sem armas, usando o seu voto contra você. Então, se você recebe notícias falsas todos os dias e consome essa informação distorcida da realidade, você está fazendo escolhas sobre bases falsas, ou seja, está sendo enganado. O traído costuma ser sempre o último a saber das novidades, e depois ele alega não confiar mais em nada e em ninguém. Essas pessoas foram doutrinadas pelo WhatsApp, por um discurso que se dizia sem ideologia, como se isso fosse possível. Bom, é possível para o analfabeto político, que nem sequer
se dá conta de como foi fácil envolvê-lo. Daí você consegue compreender a agressividade nas reações dessas pessoas quando alguma coisa diverge da mensagem que ela recebeu como verdade. Por exemplo, atacaram o padre na secretaria da igreja no Santuário de Aparecida, no dia da padroeira, porque o sino estava dobrando sobre a cabeça deles sem parar, e eles interpretaram isso como uma provocação política. Pedro, os programas de governo têm visões diferentes de Brasil, de como a democracia depende da qualidade da informação para a tomada de decisão e de como as pessoas estão sendo idiotizadas para defender a ditadura, o neoliberalismo e os costumes religiosos fundamentalistas. Ferraro, valendo-me da questão do fundamentalismo que você coloca, quando eu ouço o lema Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade, só me vem à cabeça o lema utilizado pelo ditador português Antônio Salazar, Deus, Pátria e Família. Lema esse que tinha origem em um mote da Juventude Universitária Católica dos anos 20, lá de Portugal, grupo direitista e extremamente conservador. Como você lê o lema da campanha do candidato Bolsonaro? Esse mote, Deus, Pátria, Família, Vida e Liberdade, que aparece no programa do Bolsonaro, foi apresentado aos brasileiros como sendo valores da família brasileira. Primeiro, não são valores da família brasileira coisa nenhuma, mas do fascismo, como você bem observou. E indo além, não são valores sociais, são conceitos. Por que eu digo essas coisas? Deus é uma construção humana e todas as civilizações da história tinham o seu ou os seus. E mesmo se tratando só do que prega o cristianismo, ele não divide as pessoas, porque as criou à sua semelhança. A pátria não divide as pessoas em patriotas e não patriotas, porque todos os nascidos no Brasil e todos os nascidos mundo afora, filhos de pais brasileiros, são brasileiros e todos financiam o Estado brasileiro. A família não é só a sua família, nem a família bíblica, nem o modelo papai, mamãe e filhinhos. Essa pode ser a sua família e pode não ser a família do outro. Todas as vidas importam, não só a dos brancos e nem só a dos ricos. Por fim, liberdade é um direito humano de toda a humanidade. A defesa que Bolsonaro faz desses conceitos é toda equivocada. Valores, Pedro, caminham noutra direção. Representam o afeto, o amor, a solidariedade, a humanidade, a nobreza de espírito, a ética, a compaixão, a compreensão e a verdade, para ficar apenas em poucos casos. Ou seja, esse lema obscuro que finge dizer uma coisa, mas no fundo diz outra coisa, como no presente grego, é um cavalo de Troia. Para que a gente não tenha mais dúvidas sobre o nosso papel, são as pessoas que pagam impostos, ricos e pobres, que financiam o Estado, que escolhem quem vai governar e fazer leis nas urnas. São elas que deveriam apontar o caminho que o dinheiro do Estado deveria seguir. E por essa razão, a democracia é, a meu ver, o melhor caminho. São as pessoas que geram o emprego, o trabalho, a renda e a prosperidade do brasileiro, seja nas cidades, no campo, na floresta, no litoral, e o governo faz aquilo que as pessoas individualmente não dariam conta de fazer sozinhas. Na ditadura, tudo tem sigilo e tudo é secreto. O mercado, como eu disse, tem armas para se defender do Estado. Ele ameaça com a fuga de capital, mas dorme aqui e dorme ali ao lado de qualquer um, sejam eles democratas ou ditadores, com a maior segurança do mundo e sem a menor cerimônia. Eles derrubam a confiança de um governo democrático. O mercado usa o medo a favor dele. O mercado usa o Estado contra o povo. Pedro, o mercado não fez manifesto a favor da democracia na porta da Bovespa
contra as sandices do presidente candidato, como fizeram os democratas. Porque pouco importa o regime político, desde que o compromisso com o dinheiro seja mantido em segurança, fruto do trabalho duro ou não, da escravidão, da desigualdade ou da criminalidade. Pouco importa. E o que isso impacta na leitura do programa de Bolsonaro? Olha, o programa de Bolsonaro, apesar de falar em defender os seus concidadãos, adotou no seu primeiro mandato uma postura que vai no sentido oposto. O programa dele faz clara opção pelo mercado e o seu governo deixou patente o seu desprezo pelas minorias. O governo protege setores da economia, ok? Protege o grande produtor, o grande varejista, o grande transportador, o grande investidor, o grande industrial, o grande e o grande. Esses negócios geram riqueza em escala, mas o mesmo governo não enfrentou no Congresso a batalha da reforma tributária e, quando discute esse assunto em público, olha apenas para as grandes empresas, esquecendo os micro, pequeno e médios negócios e a população mais pobre, que paga mais impostos no Brasil. O motorista autônomo não é um empreendedor, como o governo tenta fazer crer. Seja ele dono de um caminhão, de um ônibus, de um táxi, de uma escavadeira, de um guincho, de uma van, de uma embarcação, do carro alugado para o aplicativo. Ele é escravo do mercado. É um trabalhador sem garantias de direitos, férias, descanso, seguro e aposentadoria. Assim como a diarista não é uma microempresária só porque ela vende sua força de trabalho para a dona ou dono de casa. Ou seja, a diarista é uma trabalhadora, também não tem nenhum tipo de segurança trabalhista. O governo tentou vender nas eleições o Auxílio Brasil, o crédito consignado, mas não se importou ao longo desses anos com a miséria crescente, com a inflação, desemprego, com a fome e com as doenças erradicadas que estão voltando por falta de vacinação. O agronegócio, por exemplo, que é pop, né? Como diz a propaganda na televisão, né? Porque ele gera divisas internacionais, riqueza, mas não gera mais riqueza para as famílias brasileiras na mesma velocidade que as micro, pequenas e médias empresas geram em termos de empregos, salários, aposentadorias, benefícios, impostos, lucro, e que merece, a meu ver, tanto mais incentivos para gerar mais riquezas para os brasileiros. Como o governo vai falar de meio ambiente, como mostra o programa do presidente, se ele liberou o uso do agrotóxico proibido no mundo inteiro por ser nocivo à saúde humana, pelo poder de contaminação do solo e dos rios. Como um governo que deixou desmatar, flexibilizou as legislações ambientais, acabou com os órgãos de controle, fingiu que não tinha fogo na floresta, mexeu no marco legal de preservação, facilitou a grilagem de terra e o garimpo ilegal em terras indígenas, vai promover a agricultura nos mercados compradores. Ou seja, o Brasil, que vinha numa direção madura desde a redemocratização, despontando no mundo com o agronegócio, em pouco menos de 4 anos, virou de ponta cabeça e caminha na contramão do mundo. Então, Pedro, eu não consigo entender como a livre iniciativa defendida no programa do presidente vai fazer você, eu e o Brasil prosperarem se o governo está destruindo a base que promove a mobilidade social, quando o governo some com recursos da escola pública, da universidade, da pesquisa, da ciência e da cultura que formam as pessoas. A análise dos dois programas revela uma diferença qualitativa entre os dois projetos. Um exibe um compromisso com a sociedade, com a justiça social e econômica, enquanto o outro é uma falação do começo ao fim, sem pé nem cabeça. Um oferece objetividade nas ideias e o outro confusão de ideias. Um diz o que vai fazer e o outro se contradiz no que fez. Um defende uma reparação histórica em relação aos pretos, pobres e periféricos, e o outro reforça a política que exclui e marginaliza esse mesmo público. Vocês devem ter percebido que se tem mais o Bolsonaro, o seu governo, e o programa, sem citar o Lula. E teve um único objetivo nisso tudo: deixar claro que uma proposta vai no sentido oposto da outra, mas também
para fazer uma referência ao que foi dito ainda no episódio anterior do convite para que você leia cada um dos programas e chegue a uma conclusão por você mesmo. Ferro, você me disse que queria acrescentar alguns dados rápidos sobre os eleitos para o Legislativo. Que dados são esses? Pedro, durante essa temporada, nós viemos alertando que quando escolhemos votar nos ricos, escolhemos votar no mercado ao invés de votarmos em nós mesmos. Por essas razões, é importante notar que dos 1.059 deputados estaduais eleitos no Brasil para as assembleias estaduais em 2022, 441 deles são milionários. Isso quer dizer que mais de 41% dos eleitos têm patrimônio pessoal declarado maior que R$1 milhão. Um desses eleitos possui um patrimônio maior, que é de 390 milhões de reais, como mostra o portal G1, com base nos dados da Justiça Eleitoral. Em 2022, o governo jogou pesado para eleger os deputados da sua base, usando de um esquema corrupto, que é o orçamento secreto, transfere recursos do orçamento para atender os aliados do governo por debaixo dos panos, como mostra a reportagem do jornal alemão Deutsche Welle, usando do Auxílio Brasil no segundo semestre, do controle artificial dos preços dos combustíveis e do abuso da desinformação. Além desse dinheiro aplicado na base, os candidatos a deputado federal tiveram à sua disposição 2,5 bilhão de reais, ou seja, o dobro de 2018, para eleger 513 pessoas. E, individualmente, alguns candidatos chegaram a receber até 3,5 milhões de reais, o máximo permitido por lei, para fazer campanha no seu estado, resultando em quase 60% dos deputados reeleitos. Isso não pode ser esquecido para a próxima eleição. Por fim, para encerrar a nossa série, quero destacar o que estou chamando de 11 princípios democráticos. São 11 afirmações que, a meu ver, todo brasileiro deveria ter em mente para se entender como sujeito político e refletir sobre a qualidade da sua cidadania. 11 pontos para compreender que a qualidade da nossa democracia depende da nossa capacidade individual e coletiva de escolher melhor quem nos representa no governo. Primeiro, a democracia é o direito político de escolher quem vai governar e quem vai fazer leis. Segundo, o governo democrático é civil. Terceiro, são as pessoas que fazem política. Quarto, o voto é o direito que você tem de escolher os candidatos que vão governar, fiscalizar o governo e fazer leis. Quinto, o título de eleitor é o documento que te dá o direito de fazer política, seja como quem escolhe, seja como quem quer ser escolhido. Sexto, a eleição é o processo de seleção das pessoas que ocupam os cargos públicos. Sétimo, a urna mostra a vontade da maioria das pessoas nas eleições. Oitavo, o governo é formado por homens e mulheres, no executivo, no legislativo e no judiciário, pobres e ricos, minorias ou não. Nono, o povo financia o governo por meio de pagamento de impostos. Décimo, o governo deve ser transparente e as pessoas que pagam impostos têm o direito à informação de qualidade. 11º, o Estado brasileiro é laico. Governo é governo. Religião é religião. Cada pessoa deve cuidar da sua crença individual, sem perturbar a ordem política e social, sem impor a sua vontade aos demais. Pedro, quem garante todos esses princípios? A Constituição Federal. Chegamos então ao fim da nossa temporada 2022 Somos Todos Eleitores, a primeira do nosso podcast de educação política. Quero agradecer todo mundo que tem nos ouvido e acompanhado e lembrar que esse é só o começo. Lembrem-se de nos acompanhar no Instagram, Twitter e YouTube, além de nos seguir aqui no Spotify, é claro. E em novembro
claro, com uma escalação especial, a bola vai rolar por aqui também, pois como dissemos ainda no primeiro episódio, nós traremos os mais diversos assuntos para mostrar como a política está relacionada a tudo. E 2022 é ano de eleição, mas é ano de Copa do Mundo também. Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal, Isso é política? Isso é política? isso é política.